Olá galera, meu nome é Bruno Silviano e esse é mais um vídeo do canal Não Basta Ser Cristão, Tem que Pensar. Bom, como vocês sabem, que já acompanham esse canal, todo dia eu sorteio um tema, que é o tema do dia, que eu vou trazer aqui pra vocês. E hoje foi uma frase muito interessante, que é um assunto que eu já falei aqui nesse canal. Eu acho que Deus está sendo redundante pela necessidade que a igreja tem hoje de ler mais a palavra. Então vamos à frase de hoje. A Bíblia é Deus falando conosco. Seus recursos são os mais variados, porque variada é a capacidade humana de entender o Senhor. Poesia, biografia, lógica, história, economia, orações e muito mais. Nossa é a responsabilidade de concentrar na mensagem bíblica a nossa atenção e capacidade de compreensão. Bom, para nós cristãos é bem óbvio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você quer ouvir a Deus, você tem que ler a Bíblia. Às vezes a gente reclama que Deus não fala conosco, mas a gente também não abre a Bíblia. Então como é que a gente pode reclamar? Só através do conhecimento bíblico que você vai conseguir discernir, ou melhor, através do conhecimento bíblico, o Espírito Santo agindo dentro de você, é que você vai conseguir discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que a gente vê nesse mundo. Então ler a Bíblia é fundamental para o cristão. E realmente a Bíblia tem recursos dos mais variados. Eu acho a Bíblia um livro fascinante. Porque, como a frase diz, tem poesia, tem biografia, tem lógica, tem história, tem economia, orações e tem várias coisas na Bíblia. E cabe a nós realmente escolhermos, nos concentrarmos, buscarmos entender, meditar, para que a gente possa realmente compreender o que o texto bíblico diz. Então, aproveitando esse tema da Bíblia, hoje eu quero dizer para vocês até por que eu acredito na Bíblia. Além da questão de fé, de que pela experiência que eu tive com Deus, minhas questões pessoais com Ele, levantar outras questões porque eu acredito na Bíblia. Primeiro, pelas histórias bizarras que você encontra na Bíblia. São histórias que, se a gente vai contar a história de um determinado herói, normalmente a gente vai esconder determinados podres dele para criar uma imagem mais bonita, criar uma imagem mais idealizada. Como é muito comum em várias mitologias, a mitologia grega faz muito isso. Mas a Bíblia não. A Bíblia ela escracha e mostra coisas absurdas que você fala, cara, isso só pode ser verdade, porque é tão absurdo. Por exemplo, às vezes a gente não pensa na tribo de Israel. Você sabe quem foi Israel? Israel é Jacó, o cara que enganou o próprio irmão, que deu uma volta no irmão, mentiu pro próprio pai enquanto ele estava morrendo para receber a bênção do irmão, no lugar do irmão. Naquela época não havia testamento, então quem recebesse a bênção é que herdava, né, as propriedades, herdava tudo que o pai dava. Então era assim que era passado os bens antigamente, não tinha testamento, pelo menos na cultura hebraica. E Jacó foi lá e enrolou o pai dele, enquanto o pai dele estava lá, doente e tal, achando que ia morrer. Aí o pai mandou Esaú, que era o irmão dele, ir lá caçar um bicho lá para ele comer. E enquanto o irmão estava caçando, ele foi lá, matou outro animal, pá, deu um jeito, com a ajuda da mãe dele, enrolou o pai e deu a volta no irmão, recebendo a bênção no lugar dele. E aí esse Jacó teve que fugir. Depois ele se encontra com Deus, ele se reconcilia com o irmão, beleza, a história fica mais legal. Mas mostra que ele é um cara que deu a volta. Esse é o cara que deu origem à tribo de Israel. E aí você pega os patriarcas da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, são os caras que venderam José para o Egito. Sabe a história de José, que tem lá, que foi vendido como escravo, que os próprios irmãos quiseram matar ele? Então, é dessa família aí que surge o povo de Israel. E tem outras coisas bizarras, por exemplo, tem um momento lá que uma das irmãs deles
Um cara lá conhece a irmã deles e, pô, o cara quer casar com a irmã dele, só que vai lá e consome o ato antes do casamento. Só que depois que ele consome o ato, pela cultura dele era normal, mas na cultura de Israel era errado. Então ele vai lá, pede desculpa para os caras, paga o dote, porque naquela época a mulher se comprava com dote, né? A mulher era quase um objeto. E ele vai lá, faz tudo direitinho, ele faz aí um acordo, tá? Então vamos fazer uma coisa. Como Deus tem uma aliança conosco através da circuncisão, então vocês vão lá vão lá fazer a circuncisão e depois que vocês fizerem a circuncisão de todos os homens, a gente vai lá e aceita deixar você casar com a nossa irmã. Aí beleza, o cara aceita, pô. Sabe o que é circuncisão? Depois pesquisa na internet como é que é feita uma circuncisão. Mas é cortado o prepúcio do pênis dos homens. E todos os homens da cidade tiveram que fazer isso. E aí os caras foram lá, fizeram. O que os irmãos de José fizeram? Foram lá, invadiram a cidade e mataram todo mundo. Esses são os patriarcas de Israel. Aí eu falo, cara, tu vai falar dos patriarcas, o cara que deram origem ao povo. Você vai botar essas histórias? E a gente tá falando de uma época que não é que nem hoje, que pô, é moleza escrever um livro. Hoje é tudo virtualizado, naquela época não. Era em pergaminho, era tudo manuscrito. Era muito complicado. Em algumas culturas era em pedra, então, cara, não era algo simples de ser feito. Então, para que registrar logo esses podres todos? Cara, isso só pode ser verdade. Que nem, por exemplo, a parada da circuncisão, cara. Deus podia fazer aliança de todas as formas com o ser humano. Ele vai lá e escolheu o pênis. Tipo, cara, só pode ser verdade isso. Pra que Deus ia mandar fazer isso? Qual o sentido? Eu tenho uma pregação que é a aliança do pênis de Abraão e um dia ela vai ser sorteada e eu vou fazer aqui. É uma das pregações mais constrangedoras que Deus já mandou fazer. E, cara, a aliança de Deus com Israel é baseada na circuncisão do pênis. Parada meio bizarra, né? Cara, isso só pode ser verdade. Por que alguém inventaria isso? Tipo assim, se fosse uma mentira, não era mais fácil o povo de Israel simplesmente inventar outra coisa para ser aliança? Do que todos os homens terem que ficar circuncidando o pênis? Não era uma coisa muito agradável, né? Você que é homem, se você pesquisar sobre circuncisão, você vai tremer. Vai doer lá embaixo. Então, cara, só pode ser verdade. E aí eu tô falando só do Velho Testamento. Eu só citei, só fiquei na família de Jacó. Tem que pegar então o grande rei Davi, o grande herói Davi, o mesmo cara que foi lá e traiu um dos seus principais generais, que era Urias, porque ele pegou a mulher dele, ele fez sexo com a mulher dele engravidou. E aí, como Urias, ele chamou, aí Davi, malandro, né, chamou Urias, pô, volta aqui pra guerra, tal, pra você passar um tempo com a sua família, porque aí ele livrava a cara dele, né. Só que Urias não era um homem tão honesto que ele não quis ir para casa, porque havia aquele costume dos homens se absterem de mulheres quando iam para a guerra. E o que acontece? Davi manda uma carta pro outro general dele para botar Urias na linha de frente e ele morreu. E Urias era um cara tão honesto que ele não abriu a carta no meio do caminho. Porque se ele fosse desonesto, ele abria a carta no meio do caminho e tal, pá, fugia, porque ele ia ver o que Davi estava tramando. Mas não, ele era um cara tão honesto que ele foi lá, manteve a palavra dele, levou até o general. Ou então ele escondia, né? Escondia, depois dava um jeito dele. Podia ter feito diversas coisas, mas não, ele era um cara honesto. Ele levou lá, entregou pro general dele, o general dele botou ele na linha de frente e ele morreu. E o pior não é isso, que Davi não matou só Urias, ele matou vários outros soldados também, porque ele mandou alguns soldados para uma cilada. E Urias foi um dos que morreu por causa disso. Então, cara, você pega essas histórias e fala, cara, isso só pode ser verdade. Por que alguém inventaria uma parada dessa? Para que contar esse podre de Davi? Para que contar que quando Deus chamou Moisés, Moisés não queria ir? Para que contar que Moisés era gago? Que ele tinha um problema na voz? E Deus chama um embaixador que tem problema na voz?
O que dirá então dos apóstolos? Meu Deus, quantos podres de Pedro tem no Novo Testamento? Sério, tu vê os evangelhos, tu vê Pedro só fazendo besteira o tempo todo. Uma ou outra ele manda bem, por exemplo, naquela que ele fala que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, cara, Pedro manda mal várias vezes. E Pedro era um dos principais líderes da igreja. Por que não falar mais de Tiago, que foi o primeiro líder da igreja? A igreja católica diz que foi Pedro, né? Mas na Bíblia é Tiago, líder da igreja de Jerusalém. E não fala tanto no Novo Testamento de Tiago. E Paulo, então, que é o escritor da maioria das cartas do Novo Testamento, para que botar que Paulo torturava e matava cristãos antes de se converter? Por essa parte da história de Paulo, pô, só bota quando ele já se converteu. Conta a história maneira dele. Pô, vai lá, enfatiza 1 Coríntios 13, o poeta do amor, que era o líder do Estado Islâmico na época. E o mais bizarro de tudo, os caras que escreveram, eles nunca imaginaram que ia surgir a Bíblia. Nenhum deles imaginava que isso ia virar um livro que seria usado culturalmente eternamente. O único que teve um vislumbre disso foi João no Apocalipse. E aí a gente vê essas paradas e muita gente questiona a Bíblia, mas cara, você questiona a Bíblia porque você não conhece. Vai lá ler. Lê as histórias, você vai ver quantas coisas bizarras tem lá. Quantas coisas, como a Bíblia é sincera em vários momentos, apresentando todos os podres de todos os seus heróis. Se não me engano, os únicos que não tem nenhum podre são Jesus, José e Daniel. Embora José você ainda pode considerar que é um cara que fica se gabando com os irmãos por causa do sonho dele e que era ficava caguetando os irmãos quando eles faziam algo errado, não é um cara também muito bom. Mas Daniel, se não me engano, é um que não tem nada contra ele. E Jesus, obviamente. Porque Jesus, até os acusadores tentavam inventar histórias contra ele e ninguém conseguia. Então, antes de simplesmente descartar esse livro, conheça ele de verdade. Leia. Vai ver as histórias. E cara, eu já cansei de ouvir histórias de pessoas que eram contra o evangelho. Por exemplo, tem uma história que me impacta muito, que é de um cara que era um muçulmano que foi treinado para ser um missionário muçulmano. A ideia dele era, se eu não me engano, ele era do Sudão e ele foi para o Sudão do Sul, ou algo do tipo. E no Sudão do Sul, se eu não me engano, tem a maioria cristã, no Sudão do Norte a maioria é... No Sudão do Norte não existe, é Sudão só e Sudão do Sul. E no Sudão, que fica no norte, a maioria é muçulmana. Então ele foi do norte para o sul, treinado pelos muçulmanos para converter os cristãos ao islamismo. Só que ele cometeu o erro, entre aspas, de ler a Bíblia, para saber como confrontar os cristãos. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele se converteu, sozinho no quarto dele. Eu acho que muita gente tem medo de ler a Bíblia, que o Espírito Santo pode vir falar com ele e vai se converter. Então, se você é ateu, se você não gosta da Bíblia, te desafio, vai lá e leia. Conheça o livro que você quer criticar. Leia de verdade, analise o contexto. E, cara, você vai se surpreender com as coisas maravilhosas que tem. Augusto Cury é outro, é um que eu admiro muito. Eu gosto muito dos livros dele. E Augusto Cury, ele fala que quando ele resolveu fazer a análise da inteligência de Cristo, ele era ateu, e ele resolveu fazer isso meio que como uma provocação mesmo. Ele começou a estudar a respeito de Cristo. Quando ele começou a estudar, ele falou, cara, nenhuma mente pode elaborar as coisas que Cristo falou. E realmente não dá, cara. Tipo, aquela passagem, dá César o que é de César, é Deus o que é de Deus. Cara, amar seus inimigos, se entregar. Um cara que vai pra cruz e não vai reclamando. Porque Jesus podia ser um herói, como tinha vários lá naquela época que se diziam o Messias e tal. Só que as pessoas ficam espantadas quando ele tá indo, ele não tá reclamando, ele não tá murmurando, ele não tá não. Ele tá indo, só tá indo pra cruz, tipo assim, ele vai ser crucificado. Ele tá lá tranquilão, de boas.
sofrendo, apanhando, obviamente. Mas ele está indo, não está reclamando, não está xingando ninguém, que era a coisa mais comum na época. E ele foi lá e foi crucificado. Então, e aí você cristão, que se diz cristão, não conhece esse livro. E aí a gente vê essas baboseiras que são faladas, principalmente nos programas evangélicos na TV, que meu Deus do céu. Eu falo, cara, se o povo lesse coisa básica, não precisava nem se aprofundar. Se lesse só os evangelhos, já saberia que, cara, tipo, o pessoal tá viajando, tá falando coisa que não tem nada a ver. Então, assim, como esse livro, como esse canal diz, não basta ser cristão, tem que pensar. Então, cara, pelo amor de Deus, eu acho que é a terceira vez, terceiro vídeo que eu falo isso pra vocês. Pelo amor de Deus, mergulhem na palavra. Chega de serem alienados. É estranho, né? Porque o mundo fala que o cristão é alienado quando ele não lê a Bíblia. Quando ele lê a Bíblia, ele conhece, tem uma cosmovisão de mundo totalmente diferente, que é muito melhor que a cosmovisão que o mundo nos apresenta. Porque se você vive para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você vai ser um ser humano maravilhoso. O ser humano que a humanidade precisa. Mas a gente não quer nisso, né? A gente quer ir para a igreja, comer uma palavra mastigada, de preferência que faça um afago no nosso ego, aumente a nossa autoestima e que nos ajude a conquistar alguns milagrezinhos e algumas bênçãos. E aí por isso que a maioria das pessoas estão nessa mediocridade. A gente tem um país que teoricamente em sua maioria é cristão e todos os índices ruins só aumentam. Porque a gente não faz diferença nesse mundo. Porque a gente não é sal e não é luz. Porque a gente não se alimenta da palavra. Só dá para ser luz se você for iluminado pela palavra. E se você não abrir esse livro para ler, cara, a sua vida vai continuar envolta em trevas. Então, pelo amor de Deus, sair desse vídeo, como eu sempre brinco, se inscreve aí no canal, dá uma curtida, mas principalmente, se não quiser fazer isso, não faz. Mas pelo amor de Deus, leia a palavra. Essa é a terceira vez que Deus me manda mandar isso para vocês e eu vou repetir quantas vezes Ele mandar. Leia a palavra, leia a palavra. Deus quer falar com você no seu quarto, em secreto, coisas que Ele tem para revelar só para você. Então vai lá no teu quarto e leia a palavra. Conheça o teu Deus. E cara, quando você começa a ler a Bíblia de verdade, e você começa a entender o livro, o propósito de cada coisa, não tem como não ficar fascinado com esse livro. E principalmente, não tem como ficar fascinado com esse Deus. Então a minha oração é que você vá agora, assim que acabar esse vídeo, desliga o celular, sai do computador, sei lá onde você está assistindo. Vai para o teu quarto, abre a palavra e ouça o que Deus vai falar com você. Que como a frase de hoje disse, a Bíblia é Deus falando conosco. E ela tem todos os recursos que a gente precisa, porque ela tem várias formas diferentes. E cada uma delas vai falar conosco de uma forma diferente. Mas é nossa responsabilidade de nos concentrarmos na mensagem bíblica, toda a nossa atenção, para que a gente possa compreendê-la, para que ela entre em nós e gere algo novo em nós, nos transforme. E assim a gente transforma o mundo. Então, que Deus te abençoe. E que agora, quando você for para o seu quarto, Ele possa falar poderosamente a você. E que nele você encontre todas as respostas que você precisa. Não para conquistar uma benção, mas para que você se torne uma benção. Porque é assim que a gente vai transformar o mundo. Tá bom? Então, vai ler a palavra logo. Acho que você já me ouviu demais. Está na hora de ouvir Deus falando. Não através de outra pessoa, mas diretamente para você. Tá bom? Fica na paz e que Deus te abençoe.